Olá pessoal, boa noite para todos. César, professor, falando aqui. Abraços e beijos para todos. Vamos iniciar nossa aulinha de hoje, dia 23/9/2021. E além de desejar uma excelente aula, um excelente acompanhamento da nossa aulinha de hoje, eu aproveito a oportunidade para indicar que essa é a última aula referente ao módulo 1, ou seja, o nosso curso está dividido em 3 módulos, que é a formação para a vida, uma construção permanente, que nós estamos trabalhando desde a quarta-feira da semana passada, quarta-feira, dia 15, e durante essa semana, com essas aulinhas remotas, a gente também veio trabalhando os valores referentes a esse módulo de formação para a vida, uma construção permanente. Na sequência, a partir de amanhã e semana que vem a gente no presencial vai pegar bem firme, a gente já entra especificamente no módulo capacitando-se com qualidade, que é um módulo que nós temos aí 88 horas, tá? É o módulo 2, é um módulo maior, a gente vai ficar trabalhando com ele aí um bom tempo, né? Tem conteúdo bem mais denso, um pouco mais técnico, que a gente vai estar avançando dentro do nosso curso, tá bom? Depois nós vamos para a reta final do curso, que vai ser o terceiro módulo, que a gente vai ter como título Trabalhando com Qualidade, que ele vai ter uma carga horária de 68 horas, ou seja, módulo 1, esse que a gente está terminando agora, 24 horas aula. O outro módulo é esse segundo que a gente vai começar na sequência amanhã e a partir de semana que vem é o Capacitando com Qualidade, tem 88 horas. E por último, o que a gente vai fechar o curso, né, lá para novembro em diante, nós vamos ter aí o Trabalhando com Qualidade, que vão ser 68 horas, tá bom? Então essa é a divisão. Então hoje nós vamos caprichar e vamos fazer uma aulinha bem interessante sobre essa última parte da primeira unidade, né? Eu falei módulo, mas na realidade é unidade. O módulo, ele é uma subdivisão dentro das unidades. Então, essa foi a primeira unidade, e dentro dessa primeira unidade nós tivemos 3 módulos, tá? O módulo 1 foi aquele da aula, da nossa primeira aula, que a gente tratou sobre empreendedorismo, as características do empreendedor, o que vem a ser esse empreendedorismo. Depois, o módulo 2, dentro da unidade 1, a gente trabalhou a postura profissional, né? A gente viu aqueles conceitos, o que a gente precisa. Dentro desse módulo 2 também nós caprichamos aí no atendimento ao cliente, né? Como que a gente atende o cliente. Vimos também o que é a ética profissional, o que são os códigos de ética, quais são os códigos de ética profissional e seus conceitos específicos. Então, a gente trabalhou tudo isso. E depois, por último, que é esse terceiro módulo, que a gente começou ele a partir de ontem. Deixa eu achar ele aqui na apostila. A gente, então, trabalhou a questão do autoconhecimento, a autorreflexão, né? E fizemos o trabalho em equipe, né? No decorrer desse módulo 3 também, escutativa e questão da flexibilidade. E aí, hoje, a gente fecha com esse ponto que a gente vai falar exatamente sobre o relacionamento interpessoal no trabalho e como que funciona essas relações interpessoais, algumas dicas bem interessantes de como a gente transformar o nosso ambiente de trabalho em um local bem prazeroso, bem tranquilo, onde haja companheirismo, sentimento de unidade, de equipe e assim por diante, né? É um assunto que, possivelmente, ele, em algumas partes, ele vai ficar um pouquinho repetitivo, né? Afinal de contas, quando a gente trabalhou a especificidade do trabalho em equipe, a gente falou bastante também sobre esses relacionamentos interpessoais no trabalho, que eles acabam estando muito interligados, ou seja, o trabalho em equipe, para ele funcionar, a gente tem que ter um bom relacionamento interpessoal entre os membros da equipe, né? Então, em alguns pontos,
Pode ser que a gente fique um pouquinho repetitivo, mas eu vou fazer um esforço para tentar diferenciar um pouquinho a minha fala, tentar utilizar exemplos um pouco diferentes para não ficar cansativo também, tá bom? Tomar uma aguinha aqui que a garganta está reclamando um pouquinho. Enfim, preparei um material. Não vai ser um material tão grande quanto nos últimos dias, que aí eu vou aproveitar as horas finais, né, que a gente vai ter da aulinha de hoje para deixar a informação para todos terminarem as atividades. Inclusive, eu vou mandar no grupo de WhatsApp e no Google Sala de Aula quais são essas atividades, em quais páginas estão, para quem está atrasado colocar tudo em dia e a gente efetivamente fechar essa parte para iniciarmos amanhã a unidade 2. Lembrando que amanhã é a chamada aula assíncrona, ou seja, nós não estaremos em sincronia. Né? De segunda até hoje, quinta-feira, a gente fez aulas síncronas, ou seja, todo mundo acompanhando no mesmo ponto de partida e no mesmo ponto de chegada. Todo mundo está sincronizado através dessa aulinha gravada e postada aí nos nossos canais, tá? Entretanto, amanhã é um dia que a gente trabalha de forma um pouco mais independente. Cada aluno vai fazendo o seu e o professor vai ficar apenas mediando e indicando, respondendo dúvidas e mediando esse contato entre o estudante e o seu material. Né? Lembrando, mais uma vez, que a gente está correndo atrás para que todos possam ter a apostila impressa para facilitar aí o estudo. De toda forma, como eu postei aí a apostila no grupo, por enquanto vocês vão lendo ela no PDF, lendo no telefone, lendo no computador, onde você tenha mais facilidade, para não ficar totalmente para trás, tá bom? Uma dica também é não deixe acumular as aulinhas para assistir. Por quê? Senão, vai sobrecarregar. De que forma? Cada aulinha está tendo aproximadamente 50 minutos, uma outra 30. Então, se a gente deixar para assistir 2, 3, de uma vez, a gente vai ficar algumas horas aí, e aí vai agarrar e pode confundir um pouquinho. É preferível a gente pegar em pílulas, vamos dizer assim, um pouquinho a cada dia. Combinado? E lembrando também que na semana que vem, nós estaremos no presencial de segunda a quinta-feira. Segunda e quarta, a bolha 1, terça e quinta, a bolha 2. Lembrando também que o horário de aula, 18h30 a 21h30. E às sextas-feiras eu estarei de plantão um pouquinho mais cedo e terminando um pouquinho mais tarde, tá? Então, começo 18 e concluo às 22 horas, sempre às sextas-feiras. Combinado, galera? Então, podemos especificamente começar. Lembrando, mais uma vez, que eu estou com a minha boininha branca hoje de novo. Gostei do visu de ontem, né? Então, vamos deixar meus longos cabelos descansando esses dias. E semana que vem eu vou estar exibindo minha longa cabeleira. Tá bom, galera? E mais para frente, possivelmente, a gente tenha que fazer uma aula através do Google Meet. Como que é essa aula? Eu gero um link, mando no grupo de WhatsApp e você estando logado com o e-mail do Gmail, você já entra. É como se fosse uma aula ao vivo e a gente consegue fazer a gravação dela também, tá bom? Por quê? Durante uma aula é muito importante a gente ter interação, o professor escutar o que o aluno tem a dizer e contar suas experiências, né? Porque senão é como se o estudante se tornasse um copo vazio e o tempo inteiro o professor enchendo ele de conteúdos, de informações, e na realidade o que torna o conteúdo e a relação de ensino-aprendizagem cada dia mais prazerosa e melhor explorada, vamos dizer assim, é o contato do professor com o estudante, ouvir o conhecimento prévio e as experiências do estudante, tudo isso engrandece bastante essa relação de ensino-aprendizagem. Né? Então, com isso, nada substitui o debate. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com debate, gosto muito de trabalhar escutando e valorizando as experiências prévias
do cursista, do estudante. Afinal de contas, tenho certeza que dentro dos assuntos que a gente tem discutido aqui no decorrer do curso, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma experiência, e são essas experiências que a gente ouve, que a gente conta, que enriquece o nosso meio aí de informações, tá bom? Então, seguimos na aula de hoje. Vou preparar o nosso slide, tá aqui bonitinho, só um instantinho que eu vou subi-lo. Vamos lá, 1, 2, 3, vai! Então, já estamos aqui com o nosso slide na tela. Vou posicioná-lo. Apresentaçãozinha, bonitinha, ao qual a gente apresenta, né, um projeto sendo em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, a partir do Pronatec, né, do seu setor que cuida do Pronatec, fazemos parte da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, e estamos gentilmente utilizando o espaço cedido pela Escola Estadual Alaide Lisboa de Oliveira, que é a mediadora aí desse processo. E o nosso curso, Assistente de Controle de Qualidade. Lembrando que essa é a aula 7, tá bom, pessoal? Esse curso ele faz parte do processo dos cursos de formação inicial continuada, conhecido pela sigla FIC. Bom, pessoal, aula 7, 23/9/2021. Continuamos no módulo 3, que faz parte da unidade 1, tá? E hoje nós continuaremos o estudo do módulo 3 e abordaremos novamente pilares da relação interpessoal no trabalho e dicas para avaliar sua inteligência emocional nessas relações. Galera, por que novamente? Porque no decorrer da nossa aula sobre trabalho em equipe, a gente falou bastante sobre essas relações e a necessidade de termos um bom relacionamento interpessoal no nosso ambiente de trabalho, com a equipe, com os nossos clientes, com as nossas lideranças e assim por diante. Então, pode ser que em algum ponto a gente esteja um pouco mais repetitivo, mas aproveitem para fixar e entender esses processos, que são mega importantes nos dias de hoje, tá bom? Trouxe uma reflexão hoje diferente para a nossa aula. Eu trouxe uma letra de uma música de um cantor brasileiro, que a gente vai conhecer já um pouquinho sobre ele, chamado Gonzaguinha. É uma letra de uma música que particularmente eu gosto muito e me inspiro muito. É uma filosofia de vida muito boa, constante nessa letra, né? E como nós vamos trabalhar com relações interpessoais, não só no trabalho, mas na vida pessoal, na vida em sociedade também, eu trouxe uma canção para a gente analisar a letra, e essa letra ela fala um pouquinho de quanto que é importante a gente deixar as portas abertas de onde a gente passa, da gente ser um bom companheiro, da gente ser uma boa companheira, da gente ser leal com o companheiro de trabalho, com os clientes, com os membros da família, com a sociedade e assim por diante. Então, é uma reflexão que eu gostaria que vocês guardassem e que exercitassem também de vez em quando, tá bom? A música se chama Caminhos do Coração. E ela fala assim: há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Ou seja, é aquela galera que sai para trabalhar, né, gente? Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e para sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão na palma de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Muito bonita essa letra, né, pessoal? E tem muito a ver com as nossas relações com as outras pessoas, né?
a gente deixar as portas abertas e ser um bom companheiro, ser uma pessoa leal, ser uma pessoa cordial, e a importância da gente estar aprendendo um com os outros. Eu acho genial essa parte da letra que fala assim, que eu aprendi que se depende sempre de tanta e muita diferente gente. E a gente não é uma ilha isolada, né? A gente depende muito o tempo inteiro uns dos outros. E olha a sequência, que maravilha, que maravilha. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas, ou seja, a gente sempre está aprendendo com a dificuldade do colega, a gente sempre está aprendendo com a habilidade do colega, sempre aprendendo com a habilidade do companheiro ou da companheira, com as situações vividas, com os ensinamentos que um passa para o outro, e a gente está sempre ensinando um pouquinho para o outro também. Então, essa troca é que faz que a gente acaba sendo uma mistura de tudo, uma mistura das experiências vividas, né? Como esse final dessa estrofe mostra para a gente aí, que toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas. É tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. Ou seja, onde quer que a gente vá, eu posso levar comigo aquela experiência daquela pessoa e contar para outra, ou me comportar de uma forma como a outra se comportou. Então, pessoal, é um pouquinho do que vem a ser as relações interpessoais. Não só num ambiente profissional, não só num ambiente de trabalho, como a gente vem batendo aqui, né? Óbvio que o ambiente de trabalho é o foco do nosso curso, né, de assistente de controle de qualidade. A gente visa levantar e analisar sempre as qualidades aí do ambiente do empreendedorismo, perdão, do empreendimento onde a gente está representando. Mas também são reflexões para a vida pessoal também, né? Ou seja, essas dicas aí de relacionamento interpessoais, eles vão além do profissional. É nosso relacionamento com o mundo também, nosso relacionamento com o nosso vizinho, nosso relacionamento interpessoal com a nossa família, com os diferentes, com as diferentes linhas de pensamento, as linhas de credo, a linha de pensamento política, e a gente está precisando demais, pessoal, de caprichar nesses relacionamentos e conseguir entender e compreender e respeitar o posicionamento do outro. E, na verdade, entender, como a música diz aí pra gente, que nunca está sozinho, por mais que pense estar, né? Então, é a reflexão da aula de hoje. Eu gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês. Lógico, nós citamos o Gonzaguinha, mas eu preciso a letra do Gonzaguinha, mas eu preciso de apresentá-lo para quem, porventura, não conhece, tá? Mas quem foi o Gonzaguinha? Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, conhecido por Gonzaguinha, nasceu no Morro de São Carlos, no Estácio de Sá, Rio de Janeiro, em 1945, e se tornou um dos grandes compositores e músicos desse país. Pessoal, o Gonzaguinha, ele é filho do Gonzagão, né? O Luiz Gonzaga, aquele que é o rei do baião, que marcou a história da música brasileira aí, com forró, com baião, com chachado, com aqueles ritmos maravilhosos para a gente dançar nosso forrozinho por aí, né? E o Gonzaguinha era filho do Gonzagão. Se tornou esse ícone aí, esse gênio da música brasileira, né? Compositor, cantor, enfim. O Gonzaguinha, ele é o autor de sucessos, como a música O Que É, O Que É, que se tornou um verdadeiro hino. Pessoal, essa música, você pode perguntar até para um menino pequenininho que ele vai lembrar, pelo menos um pedacinho. Ela é aquela que fala assim: é a vida, é bonita, e que fala viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Então é um samba, é uma música muito conhecida e um hino mesmo, assim, da alegria de viver, né? Então, assim, uma letra que marcou muito a história do nosso país e a história da música brasileira, né? Um hino mesmo, assim, do alto astral, que é o que é. E, infelizmente, o Gonzaguinha, ele faleceu muito jovem, em um acidente de carro lá no Paraná, mas deixou um grande legado para a nossa cultura. Legado esse, né, pessoal,
que nós estamos utilizando na aula de hoje, que nós vamos falar sobre relacionamentos interpessoais no trabalho. Nós estamos usando uma música do Gonzaguinha para expressar o quanto que a gente depende um do outro e o quanto que a gente aprende um com o outro também. Óbvio que a gente não se limita a refletir isso somente no ambiente dos negócios. A gente acaba expandindo para além, tá bom? Voltando, infelizmente ele faleceu jovem em um acidente de carro, mas deixou um grande legado para a nossa cultura. A letra de Caminhos do Coração nos faz refletir o quanto precisamos ter relacionamentos interpessoais saudáveis, praticar o companheirismo e manter nossa saúde emocional em nossas relações pessoais e profissionais, né? Então, é o que eu venho falando aqui, que a letra Caminhos do Coração, ela dá essas dicas aí de companheirismo, de aprendizado um com o outro, de levar e trocar experiências, de ensinar, mas também aprender e assim sucessivamente. Então, fica apresentado para vocês que não conheciam nosso querido Gonzaguinha, tá bom? E para aqueles que já conheciam, fica reapresentado. Então, depois eu vou mandar a música ao qual a gente trabalhou, que é Caminhos do Coração, no grupo de WhatsApp e no Google Classroom também, para que você possa apreciar, além de uma bela música, com uma letra genial. Combinado, galera? Finalizamos a reflexão da aula de hoje. Agora vamos entrar na parte mais teórica um pouco. Relacionamento interpessoal no trabalho. Então vamos direto à literatura, vamos fazer a leitura do slide e na sequência eu faço a intervenção. A relação interpessoal nada mais é do que a interação, conexão, vínculo entre um grupo de pessoas, tanto em ambiente familiar, social ou profissional. Ou seja, pessoal, a relação interpessoal, ela é o seu relacionamento com os demais, que compõem o seu grupo de trabalho, a sua equipe de trabalho, os seus clientes, o seu vizinho, a sua família. Óbvio que são como se fossem bolhas, vamos dizer assim. Você tem um ciclo de relacionamento interpessoal com a sua família, um outro ciclo de relacionamento interpessoal na sociedade social, com seu vizinho, com seus amigos, com a cidade, com a rua ao qual você mora, com o bairro, e o relacionamento interpessoal na bolha do trabalho, ou seja, com a sua equipe de trabalho, com seus clientes, com a sua liderança, com o empreendedor e assim por diante, tá? No mundo do trabalho, do empreendedorismo e dos negócios, a saúde dos relacionamentos interpessoais tem sido cada dia mais valorizado. Ou seja, pessoal, o mercado, né, o mundo do trabalho, ele está observando a facilidade do colaborador para estar entrosado com sua equipe de trabalho, para fazer boas relações interpessoais. Então, tudo isso tem sido observado. Aquela pessoa que é maleável, aquela pessoa que aceita novas ideias, que aceita crítica, que sabe se comunicar, que sabe se posicionar, que sabe lidar com as crises, tudo isso tem sido muito valorizado no mundo do trabalho. Então, o mundo moderno hoje, ele não tem muito espaço para aquelas rabugentices, né? Aquela pessoa que é rabugenta, que chega, não quer conversar com ninguém, não quer interagir, dá patada no cliente, dá patada no colega, não aceita a crítica do líder, não aceita feedback, não aceita nada, na cabeça dele ele está pronto, acabado, e ele é o dono da verdade. Então não há muito espaço para isso mais, né? Uma pessoa que agir dessa forma profissionalmente, ela está fadada a perder seu emprego, ela está fadada a fechar as portas do mercado para si, ela está fadada, se ela for o empreendedor ou o dono do empreendimento, jogar no lixo os seus esforços aí, perder clientes, perder vendas, perder relacionamento. Então, há que se estar mais aberto e com esse perfil de ter bons relacionamentos interpessoais. Aquele profissional que reconhece e sabe viver com diferentes pensamentos se torna uma figura de destaque, ainda mais em um mundo tão globalizado como hoje. Pessoal, essa globalização, o que a gente diz que é a globalização? Com as redes sociais, a gente consegue ter intercâmbio, consegue ter contato com gente de tudo quanto é lugar, não é verdade? A gente consegue
ter amizade com uma pessoa que está lá no Japão, uma pessoa que está lá na Europa, uma pessoa que está no mundo árabe, uma pessoa dentro do nosso país que está lá no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul. Então, a gente tem um contato com um caldeirão de cultura e de comportamentos diferentes. E aí, mais do que nunca, a gente precisa de saber se posicionar e aceitar os pensamentos diferentes. Ou seja, imagine se eu sou uma pessoa que estou no mercado de trabalho, sou responsável por cuidar das redes sociais do meu empreendimento, e aí chega uma pessoa que vem do norte, e você tem que ter um relacionamento com a pessoa do norte, mas aí você tem aquele pensamento preconceituoso, horroroso, péssimo. Ah, não gosto desse povo lá do norte. Ah, não gosto desse povo lá do sul. Ah, não gosto de gente do nordeste. Ou seja, primeiro você está cometendo um grande ataque ao direito humano dessa pessoa. Você não está respeitando um ser humano. E segundo, você está se fechando e fechando as portas do seu empreendimento ou o empreendimento ao qual você representa para um potencial cliente. E, além de estar perdendo a oportunidade de aprender com essa pessoa também. Então, muito cuidado com isso. Por isso que estou indicando que no mundo globalizado de hoje, mais do que nunca, a pessoa tem que ser maleável em suas relações interpessoais e saber compreender e aceitar os diferentes tipos de cultura, tá bom? A mesma coisa na questão religiosa, a mesma coisa na questão política e a mesma coisa na questão futebolística, né? Que, infelizmente, faz parte da nossa cultura e muitas vezes a gente leva isso muito ao pé da letra. Ah, eu sou dono de um restaurante, torço pro Galo, chegou um cara lá com a camisa do Cruzeiro, vou nem dar ideia para ele. Olha, para vocês verem a gravidade disso tudo. Ah, eu sou a favor do presidente. Chegou uma pessoa no meu estabelecimento que é contra o presidente da República. Quero nem ideia com ela. Ou seja, você está fechando seu ciclo para relações interpessoais. Ah, eu sou muçulmano, eu sou da religião islâmica. Chegou uma pessoa que é cristã no meu estabelecimento, ou vou ter que conviver com uma pessoa que é cristã, não quero nem conversa desde já. Ou seja, pessoal, se a gente não compreender os motivos do outro, se a gente não respeitar a cultura do outro, a gente entra numa roda viva, a gente entra num buraco sem fim, porque uma coisa vai puxando a outra e vai dificultando a relação e vai complicando tudo. Então, galera, mente aberta, aceitação das diferenças, vamos aceitar pensamentos e culturas diferentes para nós e, consequentemente, isso no ambiente de trabalho, ele ajuda muito para facilitar as relações interpessoais, tá bom? Como eu disse, é uma regra de etiqueta, vamos dizer assim, não só do mundo dos negócios, dentro do trabalho, mas social também, né, pessoal? Precisamos de valorizar um pouco mais o ser humano e valorizar o ser humano, às vezes, é muito simples, é simplesmente a gente olhá-lo como um ser humano, né? Não olhá-lo como um objeto, uma garrafa, ou não olhá-lo como algo que seja material. Não, estamos lidando com um ser que possui ideias próprias, estilo próprio e, o principal, sentimentos. Não é verdade? Seguimos. Então, analisando os quesitos necessários para manter seus relacionamentos interpessoais bem saudáveis, podemos citar. Então, pessoal, eu separei aqui alguns requisitos ou quesitos que a gente precisa estar sempre caprichando para ter um bom relacionamento interpessoal no trabalho e, automaticamente, manter a qualidade, o controle de qualidade do empreendimento ao qual a gente está representando ou do nosso próprio empreendimento, tá bom? Então, são pontos que fazem com que a gente esteja controlando essa qualidade. Combinado, galera? Como eu disse, pode ser que esteja em alguns pontos meio repetitivos, né? Mas nós vamos caminhando até mesmo para a gente fixar esse entendimento aí. Bom, o que nós podemos citar para que tenhamos um bom relacionamento interpessoal no trabalho? O autoconhecimento,
foi um tema que a gente lidou assim com uma aulinha inteira. E o autoconhecimento, a cada momento que passa, a gente consegue perceber o quanto que ele é importante no nosso ambiente de trabalho, quanto ele é importante no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social, no métier ao qual a gente frequenta, né? Então, o que a literatura diz para a gente aí? Autoconhecimento. Esse fator, bastante debatido em nossas aulas, é facilitador, pois a partir do conhecimento de suas potencialidades e dificuldades, encontramos formas de lidar com elas e poder agir como mediador de conflitos dentro da equipe. Ou seja, se você se conhece bem, se você conhece as suas habilidades e suas dificuldades, tudo isso já facilita para você estar entrosado dentro da equipe. E certamente uma pessoa que tem um bom autoconhecimento, ela se torna aquela pessoa que ajuda o tempo inteiro a mediar situações de dificuldade dentro da equipe. Situação de conflito, situação de crise. Então é aquela pessoa que vai estar sempre tentando somar positivamente, tá? Empatia. Esse sentimento nobre, perdão, esse nobre sentimento, nada mais é do que se colocar no lugar do outro, entender, compreender e analisar as situações sobre outras óticas. Para ser empático, é fundamental o que, pessoal? Ser um bom ouvinte, ou seja, escutar bem e escutar com qualidade, como a matéria que a gente estudou da escuta ativa, tá bom? Então, pessoal, o sentimento de empatia é se colocar no lugar do outro. É mais ou menos assim. Estou vendo um companheiro de trabalho meu passando uma dificuldade porque ele se desentendeu com o cliente não entendeu o posicionamento dele, está lá sofrendo por causa disso, não sabe como é que ele vai fazer para resolver. Aí, o sentimento de falta de empatia, no fundo, assim, você fica assim, bem feito, tá vendo? Avisei, tá vendo? Bem feito. Isso é muito ruim para o relacionamento interpessoal e para o trabalho em equipe. O ideal é que a gente pratique a empatia e realmente, do fundo do coração, a gente se coloque no lugar daquela pessoa, ou seja, puxa vida, que situação que fulano está. Nossa, eu estou assim, sinto muito por essa situação. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Chamando para uma conversa ou simplesmente chamando para ouvir o seu desabafo, a sua dificuldade e me colocando sempre à disposição para orientar, para trocar experiência. Se eu tenho essa habilidade, por que não utilizar? Então, a empatia, pessoal, é sempre ter essa característica de se colocar no lugar do outro, né? E isso serve também para a nossa vida em sociedade, né? Essa questão do preconceito mesmo que a gente citou agora há pouco, imagina só, se você é cristão e chega num ambiente onde as pessoas praticam outro tipo de religião, e aí diante disso você é isolado, você iria gostar? Então, dessa forma, você vai fazer isso com o outro também? Então, esse sentimento de trocar de ótica, né? De trocar de papel, é como se a gente vestisse os óculos do outro, né? Assim, deixa eu ver o que ele vê com esse óculos. É como se fosse mais ou menos isso, tá bom? Então, é fazer esse exercício diário. Assertividade é uma palavra tão bonita, né? Assertividade, olha que palavra que soa bonita na boca da gente. Fulano é uma pessoa assertiva. O que quer dizer ser assertivo ou ter assertividade? Assertividade é uma habilidade muito valorizada no mundo do trabalho e envolve a capacidade de se comunicar de forma clara e respeitosa. Uma pessoa assertiva é capaz de ouvir, falar, expressar suas opiniões, mas de forma leve e respeitando sempre a diferença. Ou seja, pessoal, o mercado está de olho nas pessoas assertivas, aqueles que conseguem lidar com as diferenças, aqueles que conseguem conviver com todos os tipos de pessoa, entrar e sair de qualquer lugar, e mais que isso, saber se comunicar bem. O assertivo, ele consegue se posicionar, ele consegue falar seus pensamentos, mas sem ser agressivo. Ele consegue se comunicar com a sua liderança, com os seus companheiros de trabalho, com o cliente. Então,
é uma característica muito importante nos dias atuais, em especial com o advento aí da globalização. Então, a pessoa que é assertiva, ela consegue ter essa habilidade de comunicar-se, de se envolver com todo mundo, de conversar, de respeitar, enfim. É um ponto que eu acho que a gente precisa de melhorar bastante, caprichar bastante, não somente no nosso ambiente de trabalho, mas também na vida em família, na vida em sociedade, tá bom? Cordialidade. Cordialidade, pessoal, a gente se manter cortês com o outro, se manter simpático. É a capacidade de exercer a simpatia, se mostrando cortês com as pessoas. A prática de pequenos e simples gestos diários fazem com que melhorem as suas relações. Vamos dar um exemplo de cordialidade? Eu estou vendo que o meu colega de trabalho está entrando para dentro da empresa, segurando um monte de pasta, um monte de coisa, e além disso ele vai ter que abrir a porta. Ou seja, uma pessoa cordial, o que, é que ela faz? Ela corre na frente, opa, peraí, deixa eu abrir a porta para você, ou então, peraí, só um instantinho, deixa eu ajudar você a carregar essa pasta aqui até o ponto que você quer. Então, é a pessoa que se apresenta de forma cortês, educada e gentil, né? É aquela pessoa que vai sair para comprar alguma coisa para lanchar no seu ambiente de trabalho e vai perguntar a todo mundo, falou, gente, alguém está precisando de alguma coisa? Estou indo ali na padaria. É aquela pessoa que se coloca de forma gentil. E a gente precisa de praticar isso um pouco mais, né? Infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto e convivido com tanta falta de cordialidade, tanta falta de gentileza, né? No trânsito, então, nem se fala, ninguém quer ceder o lugar para o outro, ninguém quer deixar o outro passar na frente. Então, está muito difícil. A gente precisa de praticar um pouco de paciência para ser um pouco mais cordial um com os outros. Isso significa a gente pensar um pouquinho de forma menos individualista, né? A falta de cordialidade, normalmente, ela está nas pessoas que são muito individualistas. Ela pensa eu primeiro, eu em primeiro lugar. Então, isso está dificultando muito a nossa vida no trabalho, a nossa vida em sociedade, a nossa vida em família. Tá? Então, vamos fazer esse exercício de cordialidade também, tá bom? Ética. A gente deu uma aulinha inteira sobre código de ética no ambiente profissional. Mas vamos ver o que a literatura está nos falando. Ética é o conjunto de valores morais que norteiam as relações sociais, pessoais e empresariais. Muitas empresas usam valores éticos sociais em suas dependências, direcionando para o bom funcionamento e alcance das metas. Podemos ser empáticos, assertivos, cordiais e ter bom conhecimento, mas, se não houver ética, o equilíbrio não consegue ser mantido. Pessoal, a ética, ela é um conjunto de valores morais, né? Ou seja, valores de comportamento que a gente tem. A sociedade tem um conjunto, dentro da nossa família tem outro conjunto, dentro do seu ambiente de trabalho tem um outro conjunto, que inclusive vira depois códigos de éticas por escrito, né? E muitas vezes esses valores eles se misturam. Por exemplo, em sociedade, existem determinados valores que acabam sendo adotados dentro do empreendimento ao qual você representa ou no seu empreendimento. Por exemplo, em sociedade, a sociedade condena o mentiroso, ou seja, aquela pessoa que fala muita mentira. Então, são valores éticos que a sociedade não aceita, que a sociedade não vê com bons olhos. Por mais que a gente saiba que tem um monte de mentiroso por aí. Política, então, nem se fala, né? Mas, enfim, no conjunto de valores da sociedade, da vida em sociedade, a mentira é um comportamento que é antiético, né? Que não é moralmente entendido como algo interessante. E esse valor, que é um valor da sociedade, ele acaba
sendo também um valor do código de ética interno da empresa, do seu empreendimento ou do local onde você é colaborador. Por exemplo, constando no código de ética que é necessário sempre você ser verdadeiro. Ou seja, a ética, ela vai ser aquelas regrinhas básicas de convivência e de comportamento. Como eu disse, há valores éticos que são gerais, sociais, há valores éticos que são específicos dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e há outros valores éticos que também permeiam e são individuais de determinadas famílias, tá bom? E a finalização desse conceito aí, ela é muito importante, porque imagina só, você é empático, você é uma pessoa assertiva, você é uma pessoa cordial, mas você não tem ética. Imagina só, você fala mentira o tempo inteiro. Você desequilibra todos esses outros conceitos positivos que, porventura, você esteja, pelo menos, se esforçando para fazer. Certo? Usei o exemplo da mentira aqui, mas tem outras coisas, tem vários segmentos aí éticos que aí vão ser trabalhados de empreendimento para empreendimento. Combinado? Seguimos a dica de ouro de hoje. A dica de ouro é relacionamento interpessoal no trabalho. O que é importante? Gentileza gera gentileza. Se você pratica gentileza, naturalmente você deixa a porta aberta para o outro praticar gentileza com você também, né? E isso não só no ambiente de trabalho, no social e no familiar também. Então, vamos praticar a gentileza para depois recebermos gentileza também. Não vão cair naquela roda sem fim também. Ah, você é gentil com ninguém, não, porque ninguém é gentil comigo. Então, pessoal, é um pensamento que você já fecha portas e janelas para a gentileza. É preciso acreditar, é preciso tentar transformar as relações em algo um pouco mais leve. E para a gente ter um mundo melhor, um ambiente de trabalho melhor, um ambiente familiar melhor, uma sociedade melhor, a gente precisa de praticar gentileza. Não significa que com isso, fazer gentileza eu vou ficar igual bobo. Não, não é isso, pessoal. Você está zelando para um ambiente melhor e pode ter certeza que você estará aí com a sua consciência ética em alta, tá bom? Seguimos. Listei aqui algumas dicas de inteligência emocional nas relações interpessoais no trabalho, ou seja, algumas dicasinhas de pequenas coisas que a gente pode fazer que facilitam muito a nossa vida, a nossa convivência com a equipe, com a liderança, com o cliente e mesmo dentro do seu ambiente familiar. Ou seja, não perca a oportunidade de sorrir e de desejar bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, isso abre portas, né? Não significa que você vai estar rindo o tempo inteiro para todo mundo. Nossa, estou numa situação difícil hoje. Não, não é isso, tá? Mas, se você tem a oportunidade de chegar de manhã com o astral alto, de chegar no seu ambiente, quem trabalha na tarde e à noite, bom dia para todos, galera, boa tarde para todos, galera, estou indo embora, boa noite para todos e tal. Sorrir nesse sentido, sorrir com a alma. Isso abre portas e isso melhora muito o ambiente, tá bom? Não perca a oportunidade de ajudar alguém com dificuldades, seja apenas ouvindo ou encaminhando a resolução de um problema. Então, você está vendo seu companheiro de trabalho em dificuldade? Se ofereça para ajudar. Ô, fulano, está precisando de alguma força? Posso te ajudar? A mesma coisa com o cliente. Ô, senhor, ô, senhora, o senhor está com essa dificuldade? Posso tentar ajudar? Se você tem condições de ajudar, você a encaminha para uma resolução. Sugiro que faça isso, sugiro que faça aquilo, sugiro que converse com a liderança, ou simplesmente exercendo a capacidade de ser ouvinte, né? Da escuta ativa, que faz toda a diferença na vida da pessoa. Às vezes, só da gente parar 5 minutos e escutar com afinco a pessoa, ela já consegue se libertar de algo que está te prendendo ali. Então, não perca essa oportunidade de ajudar. E tenho certeza absoluta que quando a gente ajuda alguém a superar alguma dificuldade, a gente se sente bem, a gente se sente leve, se sente importante também, tá bom?
Não perca a oportunidade de ensinar algo que você aprendeu. Olha só, aprendi a fazer essa apresentação no PowerPoint aqui, que fica bonitinho esses slides. Aí tem um outro professor, meu colega, que não sabe fazer isso e está querendo aprender. Eu não posso perder a oportunidade de mostrar para ele como que faz. Ô companheiro, ô companheira, você faz assim, faz assado. Se eu não conseguir te explicar, eu vou te indicar um tutorial aqui no YouTube que fácil, você vai aprender. Então, não perder essa oportunidade. Ou mesmo no ambiente de atendimento, olha, eu atendi um cliente que estava com essa dificuldade. E eu usei esse método. Então, ensinem, repasse, né? Repasse o que você conseguiu aprender, que isso também faz com que você melhore essa habilidade também. Eu disse isso na primeira aula para a turma, que quando a gente ensina, não é somente nós que estamos ensinando, nós estamos aprendendo com vocês também. A gente está se preparando e automaticamente a gente vai aprendendo, inclusive, com as perguntas de vocês, tá bom? Não perca a oportunidade de fugir das fofocas. Pessoal, se tem algo que não leva a lugar nenhum, é a gente perder nossos tempos com conversinhas. Ah, você viu fulano? Nossa, fiquei sabendo isso. Nossa, você viu fulana? Então é algo que faz com que você olhe o outro com o que ela tem de pior, desperta o que há de pior de você. Você está criticando e às vezes não sabe receber crítica. E é algo que só destrói os relacionamentos, só destrói a equipe. Então, vamos ficar fora. A gente puder evitar, quando vem alguém falar, ô fulano, será que a gente pode falar sobre isso depois? E tentar efetivamente fugir de determinadas conversinhas, tá bom? Não perca a oportunidade de aprender com os erros e analisar o lado positivo das pessoas. Galera, tem uma frase que fala que muitas vezes a gente aprende no amor ou na dor, né? E realmente a gente aprende com os erros. Entretanto, a gente tem que estar aberto a aprender com os erros, analisar o erro e tentar ver onde foi que a gente errou e onde que a gente falhou e o que a gente pode corrigir nas próximas vezes. Porque muitas vezes a gente insiste, é como se a gente estivesse dando morro em ponta de faca. E aí sim a gente vai aprender na dor. A gente vai aprender aí criando uma situação que vai causar mais sofrimento para a gente, tá bem? E analisar sempre o lado positivo da pessoa. Às vezes eu vou ficar na minha cabeça assim, nossa, fulano é cruzeirense. Nossa, não gosto de cruzeirense. Um exemplo, tá, pessoal? Mas eu vou analisar o lado positivo dessa pessoa, tudo melhora. Não, fulano é cruzeirense, mas eu vou te falar, viu? Que pai de família, que grande profissional aqui dentro e tal, e é um cara que quando precisa todo mundo pode contar. Então, esqueçam essas coisinhas pessoais, time de futebol, crença religiosa, como forma de desagregar pensamento político ou algum comportamento. Não, analise sempre o lado positivo dessa pessoa, né? Sempre o lado que ele tem de bom. Não, fulano, realmente ele tem dificuldades para lidar com a crise, ele fica muito nervoso. Mas, por outro lado, é um cara que na hora que você precisa, ele é extremamente gentil. Então, vamos analisar esse lado positivo das pessoas. Facilita demais as relações interpessoais no trabalho. Essa parte é muito legal, principalmente para as lideranças aí, ó. Não perca a oportunidade de elogiar um trabalho bem feito, né? Uma limpeza foi bem feita no ambiente. Nossa, que bonito que está isso aqui, tudo limpo, cheirosinho. Um relatório bem entregue, com qualidade. Nossa, que relatório, show de bola, parabéns. Um atendimento bem feito, puxa, adorei seu atendimento. E assim sucessivamente. Não perca essa oportunidade. E tem uma regrinha que é muito legal, principalmente para os empreendedores e para as lideranças. Façam elogios em públicos para as pessoas, né? Mostrem esse lado positivo que pode contagiar outros a enxergar o lado melhor que as pessoas têm em público. Se você tiver que fazer uma crítica, um feedback que seja negativo, tente fazer em particular, mas o elogio, tente fazer ele em público para motivar, para incentivar, para impulsionar, tá bom?
Nunca perca a oportunidade, perdão, não perca a oportunidade de dizer um muito obrigado, um por favor e um com licença. Pessoal, isso muda totalmente a abordagem. Quando a gente fala aquele muito obrigado ao final de um atendimento, ao final de um trabalho prestado, ou uma ajuda. Quando a gente fala, ô fulano, será que você poderia, por favor, fazer isso? Isso abre portas, né? Não é porque você é uma liderança, que você é o dono do empreendimento. Ô fulano, vai lá e faz isso para mim e logo. É uma abordagem que já cria um mal-estar. Então, esse jeito para falar, ele impulsiona e ele motiva também. Ô fulana, por favor, você poderia me ajudar com isso? Poderia me ajudar com aquilo? Então, são abordagens que abrem portas e janelas. O com licença também, pessoal, é genial e a gente vem falando disso desde o início. Chegou no ambiente, com licença, posso adentrar, esperar as pessoas acabarem de falar o que porventura possam estar falando no momento que você adentrou. Então, isso tudo faz toda a diferença, tá bom? E não perder a oportunidade de motivar um colega com palavras de positividade. O colega está com dificuldade. Ô fulano, preocupa não, vai dar tudo certo. Você é um cara inteligente, eu tenho certeza que você vai sair dessa. Você vai conseguir resolver isso. Você vai dar a volta por cima. E isso não só no ambiente de trabalho, né, pessoal? Como a gente vem sendo repetitivo com isso. Isso são dicas e liçõezinhas que valem para a vida toda. Não é verdade? Então, pessoal, essa é a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou interromper a apresentação aqui. E espero também que vocês tenham conseguido fazer um vínculo aí com a letra do Gonzaguinha, que eu vou mandar para vocês aí depois no Zap e no Google Classroom. Combinado? E nós vamos deixar como atividade final para hoje fazer os exercícios propostos na apostila. Então, eu vou mandar para vocês no WhatsApp e no Google Sala de Aula quais são as páginas direitinho para a gente botar isso tudo em dia. E amanhã a gente já iniciar a atividade referente à unidade 2, que a gente vai entrar numa matéria um pouco mais densa, né? Essa unidade 1 foi uma ponte para a gente fazer as análises pessoais, profissionais, de onde a gente precisa caprichar, os relacionamentos. Pegamos uma parte menos, digamos assim, menos técnica um pouco e mais voltada para a parte humana, da nossa formação individual, da nossa formação enquanto equipe. Entretanto, na sequência agora a gente vai começar com um trabalho um pouco mais denso. Então vamos refrescar nossa mente, vamos fechar o que a gente precisa em termos de atividades dessa unidade, para a gente avançar com qualidade. Nossa palavra-chave do curso, qualidade sempre. Tá bom, galera? Agradeço muito a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver qualquer dúvida com relação à unidade, seja até dos módulos ao qual a gente já trabalhou, me coloco à disposição para ajudar, tá bom? Beijo no coração de todos, abraços fraternos, que Deus abençoe a todos aí. Tchau, tchau.